Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas. Agradecendo a esse Cristo que desde o início está conosco. Agradecemos também a toda espiritualidade amiga das mais diferentes denominações religiosas, aos nossos guardiões corajosos, que sustentam, que amparam, que nos guardam, que nos dão a oportunidade do trabalho e do tratamento. A todos aqueles que de alguma forma já se sintonizaram com a proposta do bem, independente de qualquer rótulo ou de qualquer forma. É um momento que encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional. É um momento que somos muito mais individualidade do que personalidade. Nos desligamos do mundo lá fora, daquelas preocupações, para que de corpo e alma pudéssemos sentir essa vibração de paz, de amor, de solidariedade, de tratamento, onde nós somos abraçados literalmente, envolvidos em muita luz e em muita paz, e agradecidos por todos aqueles que de alguma forma estão conosco nesta jornada e que nos ajudaram para que pudéssemos ter chego até aqui. Então é um momento que nós, como espíritos, possamos agradecer a tudo e a todos por mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado, de reflexões, para que possamos realmente tornar essa jornada uma jornada com qualidade, uma jornada que a gente possa agregar valores, para que a gente possa deixar um pouquinho para trás aquilo que não tem muito sentido e olhar sempre para frente, porque Deus, Jesus e toda a espiritualidade superior está sempre conosco. Que assim seja. E o capítulo que nós vamos falar hoje fala exatamente do Cristo Consolador, né? E todos vocês já ouviram falar a lição do jugo leve. A primeira coisa que a doutrina espírita nos ensina, né? Até então, isso está gravado no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, a ideia de Jesus, a ideia do Cristo, mas num sentido religioso. Nós temos isso gravado e é difícil às vezes a gente sair desse contexto. Nós ainda olhamos para Jesus como um ícone religioso. E a doutrina espírita nos explica que ele também é um ícone religioso. Ele é muito mais do que um ícone religioso. Tanto que à medida que a gente vai se aprofundando um pouco mais, alargando os nossos horizontes, nós vamos mudando as perguntas. Interessante, né? Porque não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas que movem o mundo. As respostas são uma consequência das perguntas. Se você faz uma pergunta superficial, a resposta é superficial. Se você faz uma pergunta com profundidade maior, a resposta tem uma profundidade maior. Então, o que move o mundo não são as respostas são consequências das perguntas. E à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai ampliando os nossos horizontes, nós vamos reformulando as perguntas.
mas de tal forma que ela possa atender não só a questão religiosa. Ninguém quer mais aquela fé cega. Creio porque creio simplesmente. É creio porque sei. Sei porque faz sentido, porque vai de acordo com a filosofia, vai de acordo com a ciência, vai de acordo com a religião, vai de acordo com as artes, não importa. Mas tudo faz sentido, nada inviabiliza nada. Nada inviabiliza nada. Tudo é um conjunto de situações. Então chega uma hora que você não pergunta mais quem é Jesus. Essa pergunta já fizemos milhões de vezes. Mas você pergunta que é Jesus. É quase que uma alusão à questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Agora eu mudei um pouquinho e falei, que é Jesus? É completamente diferente a resposta de quem é Jesus. Quem é Jesus é uma personalidade, mas que é Jesus? Muda um contexto, porque o que nos preocupa mais não é quem, porque quem nós sabemos. Faz 2000 anos que nós sabemos a biografia de Jesus, que até é importante. Até é importante, mas nesse momento do nosso processo evolutivo é o menos importante, a biografia, com todo o respeito, claro. Então, que é Jesus vai muito além de uma personalidade, mas é entender, por exemplo, o que significa. Quer ver uma outra coisa que a gente costuma falar, e nós nunca prestamos atenção? É falar o Evangelho de Jesus. Quantas vezes nós já falamos dessa forma? Então, não existe o Evangelho de Jesus. Existe o Evangelho de Marcos, de João, né? Existe, deles existe, né? Mas não existe Evangelho de Jesus, porque o Jesus é o próprio Evangelho. Deu para você entender a diferença ou não? Ele é o Evangelho. Então você tem o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, aí tudo bem. Mas Jesus não tem o Evangelho de Jesus, ele não escreveu nada. Ele era o próprio Evangelho. Ele era a corporificação do amor. Né? O amor se materializou de uma forma humana. E por que de uma forma humana? Porque ele estava falando conosco. Então ele teria que ser igual a nós. Levou milênios para ele se preparar nesse ponto. Mas ele nasceu como qualquer criança, se alimentou como qualquer criança, brincou como qualquer criança. Quer dizer, ele não era diferente. Ele não era diferente. E tem um aspecto de Jesus, né, que eu vou ser sincero, tá? Que nos apavora. A todos cristãos. Tem um aspecto dele que a gente nem quer saber muito, que é o aspecto humano. Ninguém quer saber o aspecto humano de Jesus. Todos nós queremos saber os milagres que ele fez, as coisas extraordinárias que ele fez, porque é muito mais fácil, muito mais simples você colocá-lo como um ícone religioso e ficar de joelho rezando. Com todo o respeito, tá? Mas ele é muito mais do que isso. Nós já acredito que estamos passando dessa fase, ok? Estamos passando dessa fase. Então, quando eu começo a olhar Jesus no seu aspecto humano, que é Jesus, ele me apavora. Em que sentido que eu falo ele me apavora? Porque ele fica palpável, ele fica próximo. Teoricamente falando, nem é tão difícil assim. Ele amava a natureza. Veja. Ele aceitava as diferenças. Ele não tinha preconceito. Ele tratava todos com carinho e com respeito. Não apavora? Apavora. Esse lado dele nos apavora. É esse lado de Jesus que nos apavora. Saber que ele era um ser humano. Ele era um ser humano. No dia a dia dele, ele era um ser humano. Esse é o lado que a maioria dos cristãos não querem olhar muito, não. Porque é muito mais fácil seguir o ícone religioso, distante, bem longe. Então, quando se fala jugo leve, é exatamente isso. O Jesus ser humano. Como é que ele tratava os marginalizados da época? Como é que ele se relacionava com a natureza? Como é que ele se relacionava com os pais dele? Veja, qual é a dificuldade que nós temos em fazer isso? Orgulho e egoísmo. Prepotência e vaidade desmedida. Então, quando a gente entra no capítulo
jugo leve, eu não estou falando do Jesus religioso, eu estou falando do Jesus humano. E aí eu mudo a questão, que é Jesus? Um exemplo de ser humano. Por isso que na questão 625 do Livro dos Espíritos, questão 625, Allan Kardec pergunta. É interessante que até a pergunta tem uma coisa assim que eu fiquei patinando num pedacinho da pergunta, que ele fala assim, qual é o tipo mais que perfeito? Eu falei, nossa, mais que perfeito? Perfeito para mim já era top, como é que alguma coisa pode ser mais que perfeito? Mas está assim na questão. Qual é o tipo mais que perfeito que Deus mandou para a Terra para nos servir de guia e modelo? E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. V de Jesus. Não era V de Cristo, não era V de um santo, qualquer coisa nesse sentido. V de Jesus. Jesus é uma personalidade. É uma personalidade. Olha interessante. Qual é o tipo mais que perfeito? Para servir de guia e modelo. Quando eu vou contratar um guia para algum lugar, o que eu espero de um guia? Que ele conheça o caminho. Não é assim? Então, esse caminho que nós estamos percorrendo, ele conhece cada milímetro. Não é nem centímetro. Ele conhece cada milímetro. E ele sabe que esse caminho vai ter intempéries. E aí ele é o modelo. Guia, porque ele nos ensina o caminho de ser humano. Modelo e guia de ser humano. Então, frente às tempestades, frente às curvas, frente aos perigos do caminho, ele nos serve de modelo. Guia e modelo de ser humano. Então, quando ele encarna, ele não veio com a proposta de nos transformar em Cristos, ou santos, arcanjos, ou qualquer coisa nesse sentido. A ideia era nos transformar em seres humanos. Então, quando eu começo a olhar o aspecto de Jesus, ser humano, ele me apavora, porque ele não está tão longe assim. Não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. Ele era um ser humano. Simplesmente ele era um ser humano. E esse ser humano trabalha exatamente o jugo leve. Se você começa a viver como um ser humano, que nós ainda não somos, nós somos humanos, nós não somos seres humanos. Existe no nosso cérebro triuno, existe uma estrutura, tem vários nomes, mas podemos chamar de reptiliano, córtex e neocórtex. Neo é novo córtex. O neocórtex é o teu laço ser humano. Todas as nossas emoções e sentimentos estão no neocórtex, no ser humano. Quer dizer que no córtex não tem sentimento? Tem. No reptiliano também tem, não é essa a questão. Mas o reptiliano vem do nosso lado animal. O neocórtex vem do dia a dia. E o neocórtex vai buscar exatamente a nossa essência. É o nosso superconsciente, é o nosso futuro. Então, a estrutura do ser humano, do cérebro do triuno, é que ele tem 3 estruturas que trabalham assim, o tempo todo, trocando informações entre elas. Então, tem hora que nós somos animal, tem hora que trabalhamos, a maioria das vezes, com o córtex, e tem uma hora que nós trabalhamos com o neocórtex. Trabalhar o neocórtex é o jugo leve. O jugo leve está exatamente quando nós decidimos sermos seres humanos. Seres humanos. Então, o conceito do jugo leve é a observância das leis maiores. Que leis maiores que são essas? Lei do amor. Quando você observa, e é interessante, né? Que na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus, que fala na consciência dos homens, significa que nós, nesse momento evolutivo nosso, já sabemos exatamente o que é certo, o que não é certo. Nós já sabemos. Nós somos protegidos pela nossa ignorância, sim, todos. Somos ignorantes em relação a 1 milhão de coisas. Até aí está tudo bem, faz parte. Mas aquilo que nós não somos ignorantes, e na proporção da nossa ignorância. Então as leis de Deus estão tão bem equalizadas dentro de nós, que respeita exatamente o nosso momento evolutivo. Exatamente o nosso momento evolutivo. Mas não se acomoda com os nossos desculpismos. Veja, então eu não vou fazer, eu dou uma desculpa.
Então a lei não funciona ali, porque ela te protege na sua ignorância. Mas até que ponto você é ignorante? Até que ponto você fez ou deixou de fazer baseado na ignorância? Ou no comodismo? Ou no vitimismo? Ou no imediatismo? Veja. Então quando eu me acomodo numa postura de comodista, imediatista e vitimista, eu não sou protegido. Eu simplesmente não sou protegido. Eu respondo na proporção. Então o jugo leve é entender que nós já temos, desde o momento da criação, todas as leis. À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos entendendo melhor essas leis. Nós já estamos num processo chamado desmaterialização ou espiritualização. Lembram disso? Aí essas leis começam a nos incomodar. É nesse momento que essas leis começam a nos incomodar. Por quê? Porque elas vão contra os nossos interesses imediatistas, contra o nosso materialismo. E a gente tem que começar a rever os conceitos. Então a doutrina espírita, Jesus disse o seguinte: mandarei um outro consolador. Por que quando ele falou outro significa ele era o primeiro. Mandarei um outro, porque ele já era o consolador. Mandaria um outro. Em que momento? Em um momento que a humanidade tivesse preparada intelectualmente para entender na base da razão, não só da emoção, como se processa tudo isso. E o século XIX foi exatamente o século onde houve um start nesse sentido. Então viria um segundo Consolador? Sim, ele já tinha nos prometido. Ele já tinha prometido. Porém, esse Consolador não poderia ser baseado em uma crença simplesmente, mas tinha que ser baseado em pesquisa, em estudo, em questionamento e em perguntas. Então, quando ele fala Consolador prometido, viria no século XIX, para nós chegou com esse rótulo. Não quer dizer que não chegou para outras civilizações, outras culturas, com outros rótulos, desde que a essência não se perca, sem problema nenhum. Não podemos falar, veio só para nós, não existe isso, a espiritualidade não trabalha dessa forma. Ok? Não trabalha dessa forma. O mesmo recado é dado de forma diferente. Então Jesus, por exemplo, como Cristo planetário, ele tinha os seus prepostos. Quem são os prepostos? Quem são os ministros diretos de Jesus? Espíritos evoluídos também, claro, evidente. Cada qual reencarna numa cultura diferente, não exatamente na mesma religião, mas cada qual traz a mesma essência do aprendizado. Deu para você entender ou não? Então, pouco importa o nome, pouco importa o rótulo, o que mais importa é o conteúdo. Buda, por exemplo, foi um dos prepostos de Jesus. Siddhartha Gautama foi um dos prepostos de Jesus. E outros vieram, em culturas diferentes, em momentos diferentes, para falar a mesma coisa. Para falar exatamente a mesma coisa, na essência, a mesma coisa. Então, a gente não tem que se preocupar com rótulos, nós temos que se preocupar com conteúdo. E aí nós sabemos que dentro do nosso processo evolutivo, infelizmente, a dor ainda é importante. Já conversamos na aula passada sobre isso. Não necessariamente, mas nós sabemos o quanto ela é importante para o nosso processo de amadurecimento. O espírito de um planeta de provas e expiações, ele precisa da dor. Ele precisa da dor, não necessariamente, mas ele precisa da dor porque ele ainda é imaturo espiritualmente. Por ser imaturo espiritualmente, ele precisa de um impulso. Então a dor serve como um impulso evolutivo, né? De pouca duração, alguns meses no máximo, mas ela nos traz grande aprendizado, grande aprendizado. Às vezes nós transformamos ela em sofrimento, mas aí é livre-arbítrio. Aí transformamos o sofrimento numa equação matemática. Lembram da equação matemática do sofrimento? S é igual a R ao quadrado. Sofrimento é igual a resistência ao quadrado. Mais eu resisto a algumas coisas, mais eu sofro. Veja, olha interessante. Mas chega um momento da nossa evolução que nós já cansamos de sofrer. Não tem assuntos que já esgotaram dentro de nós? Por quê? Porque você já cansou de sofrer em relação àquilo. E aí a doutrina espírita traz também, de uma forma um pouco mais século XXI, né, os 3 R's. Os 3 R's. E o primeiro, justamente nessa sequência.
às vezes parece óbvio, mas não é. Não é óbvio. O primeiro R que o ser humano precisa entender para se trabalhar o jugo leve é o respeito a si mesmo. Ele precisa se autorrespeitar, se autoconsiderar. Ele precisa se cuidar de si próprio. Ele precisa não só cuidar do corpo, mas cuidar da mente, cuidar do sentimento. Então, o respeito a si mesmo tem que começar por aí. Por onde eu começo? Para trabalhar o jugo leve, pelo respeito a si mesmo. Me aceitar exatamente como eu sou hoje. Saber que eu posso melhorar, claro, sempre. Mas eu tenho que me amar exatamente como eu sou hoje. É um processo chamado apaixone-se por si mesmo. Apaixone-se por si mesmo. Tem as DRs com você também, não tem problema nenhum, isso também faz parte, ok? Mas o respeito a si mesmo é um processo chamado autoaceitação. Saber que tem coisas que temos que melhorar, sim, claro, evidente, mas respeitar a si mesmo é primordial, é fundamental. Quem quiser entender o que é jugo leve, tem que olhar para si. Tem que olhar para si. Porque o nosso principal compromisso é conosco mesmo. Quando nós reencarnamos, o principal compromisso é conosco mesmo. O nosso segundo compromisso é com a espiritualidade, que vai nos dar o suporte nesse sentido. E o terceiro compromisso são as pessoas. Veja, então as pessoas são em terceiro lugar. São importantes? São, mas em terceiro lugar. Porque se eu começar a achar que eu tenho resgate com alguém e não trabalhar o meu eu não assumi o meu compromisso. É um processo de inaceitação da vida como ela é, de você como você é. Aí você quer trabalhar o externo e esquece de trabalhar o interno, que é muito mais importante. Então, o primeiro R é o respeito a si mesmo. Aí quando você aprende a respeitar a si mesmo, e você descobre as suas qualidades, as suas virtudes, as suas deficiências, ok? Nós não somos espíritos imperfeitos. Somos perfectíveis. O nome correto é perfectível. A caminho da perfeição. Então, quando algo está a caminho da perfeição, ele é perfectível. Imperfeito é imperfeito de fábrica, defeito de fábrica. Não acredito. Tudo bem, mas são palavras. Mas chega um momento que você tem que entender o significado das palavras e mudar as palavras para fazer um sentido maior dentro de nós. Ok? Aí quando você começa a trabalhar o respeito a si mesmo, você começa a olhar o próximo de uma outra forma. Como você olha a si mesmo. Então o outro passa a ser um espelho de nós mesmos. A gente passa a olhar o outro com outros olhos. Nós começamos a perceber a vida, as pessoas e as situações com outros olhos, porque eu aprendi a fazer isso comigo. Primeiro eu tenho que aprender a fazer isso comigo, para depois olhar as pessoas. O inverso não dá certo. Quando Jesus trouxe aquela frase, vamos entender por que ele trouxe aquela frase e por que foi a sequência da frase. Vamos ter que voltar pouco mais de 2000 anos atrás. Como nós éramos há 2000 anos atrás. Qual era o nosso nível de entendimento há mais de 2000 anos atrás? Ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembram disso? Se fosse hoje, com certeza ele inverteria o sentido dessa frase. Mas por que ele colocou nessa sequência? Era necessário, para inverter o sentido dessa frase, o advento da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia, de outras medicinas que nos ajudariam a entender o que acontece dentro de nós. Mas há 2000 anos atrás, o que tínhamos nessa área? Então ele colocou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí nós matamos em nome de Deus. Não era para amar a Deus sobre todas as coisas? Quantos matamos em nome de Deus? Estava escrito. Seguimos literalmente falando. E vamos amar ao próximo nos anulando. Achando que fazendo tudo pelo próximo, nosso processo evolutivo é o contrário. Aí chega no século XXI, século XX, século XXI, as ciências psíquicas começam a dar um salto e o grande problema do ser humano do século XXI é falta de amor próprio. É a falta de amor próprio. Então ele se trata mal, automaticamente ele trata o outro mal e sabemos tudo o que acontece. Então hoje a frase, com o advento da
das ciências psíquicas, ficaria assim: ame a si mesmo. Você amando a si mesmo, você ama o próximo. Você amando o próximo, você ama Deus. Então, entre nós, não sei se isso é bom ou se é ruim, pessoal, tá? Mas entre nós e Deus sempre vai existir o próximo. E por quê? Não dá para ir direto? Não, não dá. Não dá para ir direto. Não dá para ir direto. Não dá. Por quê? Tem uma frase muito interessante que fala assim: procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Procurei a minha alma como essência e não a encontrei. Procurei o meu próximo e achei os três. Entenderam? Então, o meu próximo é a oportunidade de eu colocar o amor em ação. É no meu próximo que vai me dar essa oportunidade de colocar o amor em ação. Então, à medida que eu amo o meu próximo, eu chego a Deus. Entenderam? Era necessário passar 19 séculos para que a gente pudesse começar a entender melhor como funciona tudo isso. Então, vejam, o respeito ao próximo é uma consequência do respeito a si mesmo. E aí, a responsabilidade nos atos. Então, os 3 R's: respeito a si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos. Por quê? Existe uma atitude comum, eu não vou falar que é normal, vou falar que é comum, não, porque não é normal, então é comum, da gente justificar e terceirizar, não é isso? Não é normal, isso é comum, ok? Então eu vou justificando, eu vou terceirizando e eu não vou assumindo responsabilidade. Para tudo eu tenho uma desculpa, para tudo eu vou terceirizar, eu vou justificar, vou me isentar sempre da responsabilidade. Mal sei eu que toda vez que eu faço isso, eu acabo estagnando o meu processo evolutivo. Eu fico estagnado no meu processo evolutivo. Eu vou ter que aproveitar uma outra oportunidade, uma outra situação para fazer isso. Para começar a entender como é que funciona. Então, o jugo leve que Jesus trouxe agora para o século, para o nosso século, é o respeito a si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade. Você fica leve. Não quer dizer que você não tenha situações, que você não tenha desafios, mas você fica leve com a sua consciência. Sabendo que você erra, que você cai, que você pisa na bola, todos nós fazemos isso, mas você entende que é todo um processo natural de aprendizado. E a doutrina espírita, nesse caso, entra como uma filosofia de vida. Se a doutrina espírita ou espiritismo é uma religião, não é uma religião. Não é uma religião. É uma filosofia com bases científicas e consequências morais. Esse é o melhor conceito. É uma filosofia com base científica, porque quanto mais a ciência avança, mais se comprova, com consequências morais. As consequências morais estão exatamente no Novo Testamento, com todo o respeito ao Velho, claro, Testamento. Nos ensinamentos de Jesus. Dá para colocar isso num gráfico XY? Dá? Ok? Olha que interessante isso, pessoal. Eu coloco, aqui é o Y e aqui é o X. A linha T aqui é a linha do tempo, e a linha RI, ou também reeducação emocional centrada no alto amor, mais moderno. Antigamente se chamava de reforma íntima, então hoje é a reeducação emocional centrada no alto amor. E coloquei 4 intensidades, 4 tempos e 4 intensidades para facilitar o gráfico. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Toda vez que eu identifico uma situação dentro de mim e eu percebo que eu preciso melhorar sobre aquele aspecto, toda vez que eu identifico, às vezes as pessoas até me dão sinais nesse sentido, às vezes eu ignoro os sinais, ok? Mas vamos supor que eu perceba que existe uma situação dentro de mim que precisa ser melhorada. Vocês têm essas situações ou não? Será que só eu então? Tá? Então, toda vez identifiquei uma situação dentro de mim que precisa ser melhorada. Ótimo, eu tenho que identificar, sem terceirizar e sem justificar. Assumir, eu tenho que assumir que sobre aquele aspecto eu preciso melhorar. Qual é o tamanho do meu esforço para melhorar sobre aquele aspecto? Se for o esforço mínimo 1, esforço mínimo é 1, eu vou levar tempo 4.
um tempo bem maior para isso. Então, eu posso colocar aqui 1 ano, 4 anos. Eu posso colocar 10 anos, 40 anos. Eu posso colocar 100 anos, 400 anos. A equação T aí de tempo, só para mostrar para você como uma referência. Então, se eu esforçar pouco e continuar justificando, terceirizando, eu vou levar um tempo muito maior para chegar àquele ponto de equilíbrio. Se eu me esforçar um pouquinho mais, vou me dedicar um pouquinho mais, eu diminuo o tempo para 3. Olha, interessante. Então eu vou me esforçar um pouquinho mais, eu vou me dedicar um pouquinho mais, então eu vou diminuir o tempo de sofrimento, tempo de dor, para 3. Eu vou me esforçar um pouquinho mais, vou me dedicar um pouco mais em relação àquilo, eu diminuo o tempo para 2. Eu vou me empenhar, vou fazer o meu melhor. 4, eu reduzo o tempo para 1. Entenderam como funciona? Essa é a equação. Quanto mais eu me esforço, menor é o tempo. Menor é o tempo. Então, talvez eu vim nesse planeta Terra, para a gente aprender algumas lições. Todos nós viemos para aprender algumas lições. Todos nós estamos em expiações, todos nós estamos em provas, todos nós estamos em missões. Todo ser humano está. O que muda é o percentual disso para cada ser humano. Vamos falar das expiações. As expiações são... Semana passada eu comentei. A expiação está do passado, ok? Mas são obstáculos a superar. Lembra da semana passada? Provas são propostas a concretizar. Lembram disso? Então veja, provas é o presente, eu tenho propostas a concretizar. Expiação, obstáculos a superar. Todos nós temos, todos nós temos. Então, toda vez que eu me esforço, eu diminuo o tempo daquela provação ou daquela expiação. Entenderam ou não? Então, o esforço, a boa vontade é o diferencial nisso daqui. E é interessante que as leis divinas, quanto mais você esforça, mais a espiritualidade te ajuda. Quanto menos você esforça, menos eles te ajudam. Porque tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que é nossa. Então, à medida que eu não vou me esforçando muito, a coisa vai se arrastando. À medida que eu me esforço mais... Veja, na nossa vida profissional não é assim que funciona? É exatamente assim que funciona. Se você quer alguma coisa, você tem que lutar e correr atrás. É a mesma situação. Aqui eu estou falando qual é a felicidade que nós podemos usufruir num planeta de provas e expiações. Vai depender do seu esforço para domar as más inclinações. Aí a doutrina espírita fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Olha interessante a frase, uma das máximas de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. Não é que ele já conquistou, não é que ele já chegou lá. Não, é pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações. Então veja, esse gráfico, se eu fosse transformar essa frase num gráfico, é exatamente isso daí, ó. É o esforço que a gente faz para domar as más inclinações que todos nós temos, que vem do passado. E por que vem do passado? Porque nós temos um cérebro reptiliano aqui, ó, que insiste em manter as coisas na base do instinto. Mas para ele é natural, porque tem a ver com o instinto de sobrevivência. Mas somos muito mais do que isso. E já percebemos também que viver só no dia a dia, só para atender aos interesses e o imediatismo, não nos leva a quase lugar nenhum. É algo sem fim. Então, à medida que você respeita o reptiliano, claro, respeita o córtex, que é o do dia a dia, mas você busca um patamar superior. Que patamar superior? O patamar do ser humano, que é o nosso superconsciente, que é o jugo leve de Jesus. E o processo é muito lento, extremamente lento. Não existe uma forma figurada, é uma forma figurada isso. Nós temos que aprender a traduzir algumas coisas. A história de anjos decaídos. Já ouviram falar disso ou não? Então, não existe isso, tá? A forma figurada, tudo bem. A forma descrita, verbalizada, mas não existe isso no processo evolutivo. A ideia é que se você chegar na condição de anjo,
É porque você já chegou naquele patamar depois de milhões e milhões e milhões de anos, de muitas e muitas e muitas experimentações, e passando pelas mesmas lições milhares de vezes. Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Então, como é que você chega depois de tudo isso e fala que você não aprendeu a lição? Porque enquanto você não aprender a lição, você não sai daquele patamar. Então, é uma forma figurada. Se vocês entenderem como uma forma figurada, tudo bem. Mas, na realidade, não existe essa questão de anjos decaídos. Você vai ficar estagnado e uma hora você cai naquele ponto. Vou dar um exemplo mais prático. Você pode evoluir muito intelectualmente, mas muito, ser muito acima da média, mas moralmente ser uma pessoa aqui. Deu para você entender ou não? Você vai usar toda aquela inteligência, porque a sua evolução moral não acompanhou. Por isso que a doutrina espírita fala que nós temos duas grandes asas. Uma asa da intelectualidade, precisa, claro, e a outra asa da moralidade. Século XIX e XVIII, XIX e XX, eles investiram muito na área intelectual. Muito. Era necessário. A partir do século XXI, é necessário começar a investir na outra asa, da moralidade. Dá para vocês imaginarem o que é um pássaro com uma asa muito grande, muito forte, muito grande, muito desenvolvida, e a outra asa atrofiada? Para onde que ele vai? Ele fica virando de volta. Deu para você? Quanto mais força ele faz, quanto mais ele bate aquela asa, mais ele fica girando em torno de si mesmo. Qualquer analogia é mera semelhança. Nós estamos virando em torno de nós mesmos. Deu para você entender ou não? Então é necessário que você desenvolva a outra asa para alçar grandes voos. Se nós somos um pássaro, precisamos alçar grandes voos, eu preciso das duas asas do mesmo tamanho, no mesmo nível de equilíbrio. Elas devem estar equalizadas. Então, o que nós temos hoje na humanidade, século XXI? Intelectualmente falando, século XXI. Moralmente, Idade Média. Veja, é por isso que está tanto sofrimento, tanta dor, porque estamos usando toda a parte intelectual, todos os avanços tecnológicos, de forma egoísta, de forma orgulhosa. Entenderam? Pode falar. Por que foi sempre nos ensinado que Lúcifer é um anjo caído? Então, é uma forma figurada. Um espírito intelectualmente muito avançado, muito avançado, ok? Mas moralmente nem tanto, e que se rebelou contra... Mas o que rebelou ele foi a parte intelectual dele, não foi a parte moral, até porque ele nem estava tanto desenvolvido. Então é uma história isso, é um símbolo isso, de um espírito muito evoluído intelectualmente, sem dúvida nenhuma. Dizem até, não sei, não tem essa confirmação, que a idade dele é quase próxima de Jesus. Ok? Mas ele avançou muito intelectualmente, mas ficou parado na intelectualidade. Então chega uma hora que ele cai. Deu para você entender ou não? Exilados de Capela. Vamos falar um pouquinho do nosso planeta próximo a nós, né, no sistema de Capela. O que aconteceu com aqueles espíritos? Intelectualmente falando, muito evoluído, mas muito evoluído. Moralmente falando, quase nada, nesse sentido. Eles vieram para o planeta Terra. Vieram. Muitos reencarnaram, outros ficaram só na psicosfera da Terra. O que aconteceu? Vieram para dar um avanço tecnológico para o planeta Terra, e à medida que eles foram se auto-resgatando, eles foram voltando para o seu planeta de origem, para o seu sistema. E tem eles até hoje aqui. Até hoje tem remanescentes dos exilados de Capela. São... Não, no caso não seriam os demônios. Não, até porque nem existe nesse sentido, tá? Nesse sentido, então. São espíritos ainda extremamente arrogantes, donos absolutos da verdade, que se fecham em seitas, vamos falar assim, que se acham o dono de tudo. Tem isso no planeta Terra hoje? Vocês acham que vieram da onde esses espíritos? Da onde? Que se acham exclusivos. Dono absoluto da verdade. Então existem no planeta Terra, são os remanescentes que estão aqui há 5.000 anos pensando do mesmo jeito, da mesma forma. E Deus não usa de violência e nem violenta convicções. Usa do tempo. Entenderam ou não? Então veja,
dentro desse processo evolutivo que todos nós estamos inseridos, vamos supor que nós realmente sejamos espíritos do planeta Terra. Vamos supor, tá? Também não sei. De repente somos exilados de um outro planeta. Onde é a nossa casa? É o universo. Todos os planetas são escolas. Mas vamos supor que nós fôssemos do planeta Terra. Todo o nosso processo evolutivo tenha sido no planeta Terra. Passamos por horizontes. Todos os espíritos do planeta Terra, nos últimos 20 mil anos, 30 mil anos, 40 mil anos, passaram por horizontes. O que são horizontes? São fases evolutivas. São fases evolutivas. E aí ele vai mudando de fase. O primeiro horizonte, tribal. O primeiro horizonte do planeta Terra são tribos, literalmente falando. Mas estou falando aí de 30 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. Então, onde os espíritos começam a se reunir para atender os seus interesses. Os seus interesses. Então, um horizonte tribal, vivendo exatamente dentro dessa estrutura, dentro dessa necessidade. Passado milhares de anos, nós vamos para o horizonte agrário. São os mesmos espíritos. Passaram milhares de anos, eles já mudam de fase e vão para o horizonte agrário. Aí é a agricultura, a plantação, algumas técnicas, é o horizonte agrário. Ainda extremamente rudimentar. Passado mais milhões e milhões de anos, fomos para o horizonte civilizados, das grandes civilizações. Passamos por isso também. Mais alguns milhares de anos, fomos para o horizonte profético. Velho Testamento, Novo Testamento. Horizonte, milhares de anos. E agora nós estamos no último horizonte. É o último mesmo, tá? Não tem 6. Não tem 6. O planeta Terra não tem o 6º horizonte. Ele termina no 5º horizonte. Ok? Então veja, que é o horizonte espiritual. O horizonte, nós estamos exatamente no espiritual. Aí eu vou lá no Velho Testamento, está escrito assim: e que Deus será adorado em espírito e verdade. Está no Velho Testamento isso. Né? Veja, 2000 anos antes de Cristo, 5000 anos atrás, já estava escrito que Deus seria adorado em espírito e verdade. Como que nós podemos traduzir isso hoje? Em essência e conhecimento. Não é isso? Em essência e conhecimento. Então veja, estamos no horizonte espiritual. Então a nossa crença vai se transformando em fé. Nossa crença vai se transformando em fé. Vocês lembram? Crença? Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Olha que interessante essa colocação. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Quer dizer que se eu evoluir moralmente, as minhas crenças mudam? Mudam. Claro que mudam. Por quê? E por que mudam? Porque pela uma pouca evolução moral, eu transformo Deus à minha imagem e semelhança. Deu para você entender ou não? Então eu vou construir um Deus vingativo, um Deus exclusivista, um Deus que eu posso barganhar. Não é assim? Fizeram isso alguma vez? Já barganharam alguma vez? Já? Não? Nunca? Nunca? Promessas? Veja, as promessas, veja. Porque, exato, olha que interessante, né? Eu vou transformando Deus à minha imagem e semelhança. E vou jogando para Ele todos os meus sentimentos, as minhas carências, as minhas vontades, os meus desejos, como se Ele realmente fosse dessa forma. Mas é um processo natural, são crenças. Pela minha baixa evolução moral, eu vou transformando a relação que eu tenho com a divindade. À medida que eu vou evoluindo moralmente, esse Deus vai evoluindo também. Ele já não castiga, ele já não pune, ele já não barganha. Aí a doutrina espírita fala assim, então, não existe inferno. Mas também, não existe o céu. Para onde eu vou? Era tão mais fácil antigamente, né? Olha, interessante. Não existe o inferno, mas não existe o céu. Existem homens infernais criando infernos para si mesmos. Céu. É interessante quando se percebe
dentro do catolicismo, né, que eles começam com esses conceitos que não é mais um local geográfico, que é uma questão consciencial. Interessante, né, quando a gente ouve eles falarem isso, porque é isso realmente. Céu e inferno é uma questão de direção espiritual, não é um local geográfico. Até quando a gente estuda um pouquinho de astronomia, esse conceito de em cima e embaixo cai por terra. Onde é em cima e embaixo? Quem estuda um pouquinho de astronomia não tem em cima e embaixo. Tudo está em todos os lugares. Então não é um local geográfico, é um estado consciencial. Aí é a questão do Livro dos Espíritos, 621. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Céu e inferno está na nossa consciência, não está fora de nós. Tudo bem? Então veja, quando eu entro nesse horizonte espiritual, eu começo a olhar tudo isso aqui com carinho, com respeito, claro, evidente, foram escolas, mas eu vou me libertando disso, porque eu entendo que a verdadeira religião, a principal religião, aquela que realmente faz a diferença, está no meu coração. Tem a ver com o meu sentimento, com os meus pensamentos. Entenderam? E com todo o respeito a todas as religiões, a toda a diversidade. Então, crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Veja, é interessante, não é? É uma espécie de boia psicológica de segurança. Então, eu me apoio nas crenças. Eu não sei nadar, é uma boia. A partir do momento que eu aprendi a nadar, eu não preciso mais da boia. A Bíblia não faz com que a gente se atrase um pouco, assim, vamos lá. moralmente, porque eles colocam muitas são as interpretações. São as interpretações. Porque ainda existe muito preconceito e eles se baseiam muito na história de eu sigo a palavra de Deus. Então... Exato. Então vamos lá. A Bíblia, ela tem que ser andada com todo respeito, claro que é o livro mais importante do mundo, inquestionável, é o livro mais lido do mundo, é o livro mais importante do mundo, então sem dúvida nenhuma. Só que, quando a gente olha e lê algumas coisas, vamos pensar da seguinte forma, tem uma parte ali que é divino, tem uma parte ali que é humano. Primeira coisa que eu tenho que diferenciar é isso. Mas como é que eu vou conseguir identificar uma coisa da outra? Simples. É muito simples. O que ultrapassar a barreira do tempo é divino. O que não ultrapassar a barreira do tempo é humano. É importante, mas para atender uma necessidade, um momento. Por exemplo, os 10 mandamentos. É divino, vocês concordam? Quem que trouxe os 10 mandamentos para Moisés? Jesus. A gente achava que era Deus, né? A doutrina espírita fala que não é Deus, né? Foi que não era nem Jesus, né? Era o Cristo. Jesus vem depois de Moisés, certo? Na história Jesus vem depois. Então não foi o Jesus, foi o Cristo. Os 10 mandamentos. Se a gente pegar os 10 mandamentos do século 13 antes de Cristo e trouxer 3.300 anos lá de diferença e trazer para os dias de hoje e mudar algumas palavras, dá certo? Dá. Então é divino. Ele ultrapassou a barreira do tempo. Você vai mudar uma palavra ou outra, claro, evidente, mas cabe hoje em dia. Se você pegar os 10 mandamentos, né, e trocar uma palavra ou outra, é perfeito. É perfeito. Então, como é que eu sei? Eu pego aquele trecho, isso é humano ou é divino? Cabe para hoje? Cabe. Então é divino. É inspirado pela espiritualidade superior. Não coube para uma época, para uma necessidade. E é tudo uma questão de interpretação. E a homossexualidade? Tem uma aula inteira só para falar sobre esse assunto. Dá umas 2 horas, 2 horas e meia só para falar sobre esse assunto. Não, a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas é umas 2 horas, são 2 aulas só para falar sobre isso. Aí a gente vai entrar nesse assunto sim, que é muito interessante também. Ok? E aí o que a gente entende nesse horizonte espiritual? A gente começa a enxergar o mundo, as pessoas, as situações de um outro jeito. De um outro jeito. A gente passa a enxergar irmãos em todas as partes. Né? Um processo evolutivo. O que é a reencarnação? A reencarnação, ela é anti-egoística pelo sentido cósmico da sua filosofia. Olha interessante essa frase. A reencarnação
ela é anti-egoística, né? A doutrina espírita também. Por quê? Ela abre um campo tão imenso, mas tão imenso dentro de nós, que até nos assusta. Pelo sentido cósmico, é tudo, é tudo. Nós somos cidadãos do universo. Primeiro, o planeta Terra é uma escola. Eu vou reencarnar? Sim, todos nós vamos, somos espíritos reencarnantes. Onde? De que forma? Em que cultura? Em que tonalidade de pele? Quer dizer, a reencarnação fala, viu, isso não tem diferença nenhuma. Portanto, são as lições que você vai aprender naquela equação de tempo. Isso ajuda a quebrar preconceitos, ajuda a quebrar falsos conceitos. Então, a reencarnação, ela amplia de tal forma a nossa visão, que a gente passa a entender isso por um outro prisma, por um outro aspecto. E nós vamos, com isso, retrabalhando o que nós chamamos de preconceitos ou conceitos distorcidos, em relação a tudo e a todos. Você pode até não aceitar aquela situação, que é um direito seu, mas jamais julgar, condenar, diminuir, qualquer coisa nesse sentido. Você pode não querer aquilo para você, é um direito seu, mas jamais condenar, julgar, qualquer coisa nesse sentido. Perceberam a diferença? O fato de uma pessoa levar uma vida de um jeito, você não querer levar a vida daquele jeito, é um direito seu. Mas julgar, condenar, diminuir, não, jamais, em hipótese alguma. Entenderam? Então vejam, um sorriso, olha quando eu estou falando do jugo leve, um sorriso, uma palavra positiva, um sorriso, uma palavra positiva, são tão poderosos para acalmar uma dor quanto um anestésico. Já pararam para pensar nisso ou não? Um sorriso, uma palavra positiva, são tão poderosos para acalmar uma dor quanto uma anestesia, quanto um anestésico. Quantas vezes nós, né, em algum momento delicado da nossa vida, alguém vem, nos dá um abraço, nos dá um sorriso, nos traz uma palavra, você se sente fortalecido. Olha, interessante, porque isso é uma doação de amor. Uma doação de amor. Existem dores, todos nós passamos por elas de vez em quando. Eu gostaria que vocês gravassem essa frase. A dor, às vezes, tem que doer como nunca, para nunca mais doer. Entenderam ou não? Às vezes tem que doer como nunca, para nunca mais doer. Então tem situações que nós passamos porque o nosso espírito já está amadurecido. O nosso espírito já está amadurecido. Então vai doer como nunca, porque ali é o fechamento de um ciclo, de uma lição, de uma essência que nós precisamos, para nunca mais doer. Então tem dores que a gente tem que passar por elas? Temos, todos temos. Porque é o fechamento de um ciclo. Precisa chegar no limite do limite do limite para você entender aquela dor. Porque o ser humano, o único ser vivo que se acostuma com a dor é o ser humano. Interessante isso, né? Ele se acostuma até com o que está ruim e acha que está bom. Então, às vezes, tem que doer como nunca, para nunca mais doer. Que é a lição aprendida. A lição aprendida. Jesus, vinde a mim todos os que estáis fatigados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu tenho que olhar essa frase não mais com os olhos da religião, ou não somente com os olhos da religião. Eu tenho que entender aqui que isso daqui não é um preceito religioso somente, é muito pouco. Então, quando nós colocamos Jesus, pessoal, num patamar, num ícone, é diminuí-lo em quase 90%. Não que não seja importante, mas ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que um ícone religioso. Então, algumas das suas frases, ele vem nos trazer justamente para despertar em nós o lado ser humano. O lado do nosso dia a dia. O lado ser humano do nosso dia a dia. É o que mais a humanidade precisa, é exatamente isso. E aí tem aquele fato de a gente buscar, se esforçar, se dedicar, entender que o nosso principal compromisso é conosco mesmo, e o universo se abre. O universo se abre. Não é do nosso jeito, não é quando a gente quer, não é da nossa forma. Esqueçam. Mas ele se abre. Ok? Nós vamos receber exatamente ou milimetricamente aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. Entenderam ou não? Deus não nos dá o que a gente quer, Ele nos dá o que a gente precisa.
Aí depois a gente chega à conclusão que ele tinha razão. Se ele tivesse me dado o que eu queria, essa hora estaria muito pior. Mas ele me deu exatamente o que eu precisava naquele momento, naquele instante, naquela situação. Então, quando a gente começa a ter essa ideia, a gente sai daquela condição comodista, a gente sai daquela condição vitimista, a gente sai daquela condição de barganhar com Deus, a gente começa a sair dessas condições, sem julgar ninguém, sem diminuir ninguém, mas a gente começa a perceber que meu vínculo com Deus, meu vínculo com Jesus e com a espiritualidade superior é um vínculo interno, de troca constante. De troca constante. Exato, eu ia tocar nesse assunto. Agora, vamos lá. Que bom, né, que você tocou nesse assunto, Jacques, porque eu ia falar exatamente sobre isso, né? Olha que interessante na questão da oração, da prece. Normalmente, nós usamos de palavras, sim ou não? Todos nós usamos de palavras. Olha que interessante, né? Aí a gente fala, mas Deus não sabe o que eu quero? Será que eu preciso usar de palavras? Já tiveram essa dúvida ou não? Né? Mas se Deus sabe tudo de mim, sabe das minhas necessidades, sabe das minhas dúvidas, das minhas aflições, por que eu tenho que falar? Vocês já tiveram essa dúvida em algum momento ou não? Todos nós tivemos, né? Então, eu vou explicar para vocês o que acontece. Primeiro, nós somos uma personalidade, certo? Todos nós temos nome, sobrenome, tal. Então, nós temos uma personalidade. Essa personalidade, ela é tridimensional. Tudo bem? Essa personalidade tem uma forma de se comunicar. Ela conversa, ela fala, ela precisa usar de palavras para se comunicar. Tudo bem? É uma necessidade de uma personalidade tridimensional em um planeta de provas e expiações, então ela precisa se expressar. Ela não sabe se expressar e nem tem condições de se expressar se não for através de palavras. Tudo bem? Então, a personalidade não se comunica se não for desse jeito. A individualidade, quem não tem nome, individualidade não tem nome. Quem tem nome é a personalidade. A individualidade é tetradimensional. Ela tem uma dimensão a mais. Ela tem a dimensão tempo. Essa dimensão a mais. E a individualidade não precisa de palavras. Estou falando da nossa essência. A personalidade é o ego, a essência, a individualidade é a essência. Está dando para vocês entenderem ou não? Ok? A individualidade é a essência. Ela sente as vibrações das palavras. Ela não escuta as palavras. Ela sente a vibração das palavras. Deu para você entender ou não? Se você falar em amor odiando, ela vai entender ódio. A vibração do ódio. Você pode falar palavras maravilhosas. Maravilhosas. Se as suas palavras maravilhosas estiverem carregadas de outros sentimentos, a individualidade não entende as palavras, ela entende a vibração dos sentimentos. Entenderam ou não? Cai por terra as orações decoradas, né? Caíram por terra lindas, maravilhosas, mas lindas, maravilhosas, se você não sentir o significado de cada palavra, são só palavras. São só palavras, ok? Se você sentir o significado de cada palavra, a vibração de cada palavra, então a nossa individualidade não entende as palavras, mas a vibração de cada palavra. Entenderam? Exato, né? Exato, né? Então, às vezes, hoje me perguntaram qual é a diferença entre rezar e orar. Falei, rezar é com os lábios, orar é com o coração. Existe uma diferença básica aí, ok? Então, o que acontece quando eu entro em prece? Quando eu faço uma oração? Okay? Eu preciso usar de palavras, porque a minha personalidade não sabe se comunicar se não for dessa forma. Mas as palavras são carregadas de sentimentos. A minha individualidade sente esses sentimentos. E a minha individualidade está conectada com o todo.
Deu para vocês entenderem ou não? E o universo que nós vivemos, ele é amoral, imoral ou moral? Estou falando do universo material. O universo material, ele é moral, amoral ou imoral? Olha que interessante isso, né? O universo, pessoal, é moral. Por quê? Segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ok? Está nesse livro, ele fala assim, que o universo é o pensamento estrutural de Deus. Então, Leon Denis falou que o universo material, ok? É o pensamento estrutural de Deus. Mas pensamento não é causa, pensamento é consequência. Vocês concordam com isso ou não? Qual é a causa? O sentimento. Nesse caso, a causa é o amor. Deu para vocês entenderem ou não? Então, o amor de Deus está nas micropartículas atômicas, as grandes galáxias. Então, o universo é moral. Então, quando eu faço uma prece à minha personalidade, que tem ressonância com a minha individualidade entra em contato com o todo, com o amor maior. Aí eu recebo. Entenderam? É assim que funciona. Então, na verdade, Deus não precisa das minhas palavras. Quem precisa das minhas palavras carregadas dos meus sentimentos, é a minha individualidade. É uma conversa entre ego e essência. Por exemplo, o ego fala, não perdoo e ainda me vingo. Fala ou não fala? A essência fala, não é bem assim, ok? Não vai por esse caminho. Mas ela fala de um outro jeito, porque ela também não usa palavras. Ela também não usa palavras. Então a nossa essência vai sempre trabalhar o perdão, nesse caso. Aí quando eu começo a trabalhar o perdão, eu entro em contato com o todo. Então quem entra em contato com o todo não é a minha personalidade. Quem entra em contato com o todo é a minha individualidade. E quando que ela entra em contato com o todo? Quando ela sente o valor, a vibração e os sentimentos de cada palavra. Entenderam? Então posso continuar fazendo minhas preces? Posso, claro. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com qual é o significado de cada palavra. Não adianta você fazer uma prece ou uma oração linda, maravilhosa, se você não sentir cada palavra. Às vezes, um muito obrigado só de coração é muito melhor do que uma prece longa. Deu para você entender ou não? Pode falar. Cássio, no mundo regenerado, como que é feita essa conexão? É da mesma forma. Porém, o que acontece no mundo de regeneração? Porque o mundo de regeneração, primeiro que não é exatamente um mundo, é uma fase de transição, ok? Regeneração são espíritos, nós, no caso, que já entendemos, que já compreendemos e que precisamos praticar os 3 R's. O mundo de regeneração, isso daqui é uma constante. Já é uma constante no mundo de regeneração. São doentes que acreditam na própria doença. Então, os doentes que acreditam na própria doença é aqueles que sabem que precisam trabalhar isso acima de tudo. Então, a prece, a oração desses mundos, entre aspas, é mais pura nesses mundos, porque o espírito já está mais amadurecido. Regeneração, o próprio nome é autoexplicativo. Espíritos que estão se regenerando. Aí dali para frente não precisa usar nem das preces. Dali para frente não é mais necessário. Olha, interessante. Porque a nossa conexão com o todo vai ficar de uma forma tão sutil, tão leve, tão ampla, uma conexão que o espírito ele vai evoluindo naturalmente. Deu para você entender ou não? O maior problema é um planeta de provas e expiações. Esse é o maior problema de todos. Esse é o que dá mais trabalho para a espiritualidade, é um planeta de provas e expiações. Tudo fragmentado, né? É, porque é tudo fragmentado, é uma mistura de coisa. Sobe as camadas. Exato. Vai ter, né, cara? Não sei se vocês conhecem alguém de um planeta de provas e expiações, mas eu vou comentar alguma coisa sobre eles. Ao meio-dia, ele tem uma atitude altruísta. Às 3 da tarde, ele pega alguém para o pescoço.
Deu para vocês entenderem ou não? Ao meio-dia, uma leveza, né? Uma atitude altruísta, às 3 da tarde ele enforca alguém. Esse é um espírito que vocês se identificaram com alguma coisa? Né? Mas, né? Isso é um planeta de provas e expiações. Porque os espíritos, eles estão assim, ó. Assim ainda. Ok? É um processo? É um processo. Podemos acelerar? Mas quanto tempo eu fico num planeta de provas e expiações? 7.000 anos. Então. E veja, é um cálculo aproximado. Mas um planeta de provas e expiações, de acordo com a espiritualidade superior, é para se durar no máximo 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Quem fez a conta, estamos no primeiro século do último milênio. Quer dizer que eu preciso de 7.000 anos? Não, eu posso ter aprendido no primeiro milênio, vocês concordam? Eu posso ter aprendido no segundo milênio. Eu posso ter aprendido... Fala que os espíritos, a maioria dos espíritos de um planeta de provas e expiações, ok? Em 7.000 anos, a maioria vai conseguir entrar num processo de regeneração. Alguns já entraram no primeiro milênio. Estou falando de 4.000 anos antes de Cristo. Alguns já entraram no primeiro milênio. Outros no segundo milênio, no terceiro, no quarto, no quinto, não estamos no sexto. Tudo bem? Algum problema? Não. Vai de cada um. Vai disso aqui. Deu para vocês entenderem ou não? Tem espíritos que já vivem no planeta de regeneração e estão entre nós. Não é a maioria, claro, mas eles já existem. Vocês podem ter certeza que eles já existem. E já conhecemos alguns deles. Alguns já desencarnaram, outros estão encarnados, mas eles existem. Claro, não é a maioria. Se fosse a maioria, já estaríamos em regeneração. Mas eles já vivem em regeneração. Então, viver em regeneração pouco importa para esses espíritos. Olha, interessante isso. O que está acontecendo da porta para fora. Porque onde eles estiverem, eles estão fazendo alguma coisa de positivo para alguém. Deu para vocês entenderam ou não? Quem está em regeneração tem filho? Por que não? Dá tanto trabalho, né? Dá tanto trabalho? Essa é boa. Você entendeu? Por que mais? Né? Então tem, pessoal, né? Então já tem filhos normais. Porque o planeta regeneração não é esse planeta, é o planeta Terra. Os seres são biológicos, os seres são materiais. Regeneração está numa vibração. Não tem muito a ver com a materialidade. Deu para você entender ou não? Então existem pais, existem mães, tudo isso continua existindo. Mas como diz né? o Dutra, o único consolo, nós vamos encontrar um monte de gente conhecida, né? Com certeza. Com certeza. Né? Então veja, olhando para esse gráfico aqui, eu posso entender que o meu planeta de regeneração pode começar hoje, se eu quiser. Eu tenho que ressignificar. Dar um outro significado. Entender que as coisas que aconteceram porque existia uma razão, existia um porquê. Okay? E tudo é para o meu bem. Eu posso não entender naquele dia, naquela semana, naquele mês, nem naquele ano, mas eu sei que tudo é para o meu crescimento espiritual. Tudo, absolutamente tudo é para o meu crescimento espiritual. Então eu posso ressignificar, fazer uma releitura dos fatos. Eu vou ficando mais leve? Olha que interessante. Todos nós já passamos situações delicadas onde guardamos uma mágoa por muitos anos de alguém, sim ou não? Aí chega um momento que você se liberta daquilo. Não é uma sensação de leveza? Não é uma sensação de leveza? Aí você fala, nossa, mas eu fiquei tantos anos carregando um peso desnecessário. Né? Hoje eu não carrego mais esse peso. É essa sensação. Não é que você esqueceu do fato. É que você olha o fato de um outro jeito. Esquecer, pessoal, é olhar o mesmo fato com outros olhos. De um outro jeito. Você não precisa concordar com o fato, mas você não carregar o fato de mágoa, de ressentimento, de ódio, qualquer coisa nesse sentido. Então, regeneração, espírito de regeneração, são todos aqueles que estão conseguindo, porque estão se regenerando, conseguindo olhar os mesmos fatos, as mesmas situações com outros olhos. Com os outros olhos. O maior desafio que nós temos é o perdão, o auto-perdão. Esse é o maior desafio do século XXI para todos os habitantes do planeta Terra.
Para todos, para todos, para todos. Esse é o maior desafio que nós temos. Temos que trabalhar o auto-perdão e o perdão. Porque em regeneração já é um processo natural, menos sofrível. Dali para frente nem existe mais, tá? Dali para frente eles nem se preocupam com isso. Olha que coisa chata. Eles nem se preocupam com isso, dali para frente. Né? Então os espíritos que estão no degrau de cima, eles nem se preocupam com essa questão do perdão. Para eles nem é mais peso. Eles se entristecem por aquele fato, já passou e já foi embora. Deu para você entender ou não? Então a gente começa a rever, fazer uma releitura, ressignificar. Então qual é o nosso momento? De ressignificar a nossa vida, o nosso momento. Eu não vou esperar a próxima reencarnação, não. Você tem 3 tempos. O tempo cronológico, que nós falamos na semana passada. Nós temos o tempo espiritual, ok? Que é quando nós amadurecemos sobre aquele fato. Nós temos o tempo de Deus. Todos nós estamos inseridos em 3 tempos. Né? A personalidade no tempo cronológico, a individualidade no tempo espiritual e o tempo de Deus, que é uma combinação de fatores. É uma combinação de... O que é combinação de fatores? No momento propício, no momento preciso, as coisas vão acontecer. Eu faço a minha parte, só a minha parte, tudo bem? Eu tenho que me preocupar comigo, de fazer a minha parte e deixar que a própria vida se encarregue de colocar as coisas nos devidos lugares. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Isso é o tempo de Deus, que é uma combinação de fatores. Então, quando Deus quer ajudar, Ele ajuda muitos no mesmo momento. Situações no mesmo momento. Então, por exemplo, se eu magoei, feri, machuquei alguém e gostaria de me reconciliar com essa pessoa, será que essa pessoa está amadurecida nesse ponto? Não sei. Mas vai chegar um momento que ela vai amadurecer e vai acontecer. Deu para você entender ou não? O que é a reencarnação? Um dos objetivos da reencarnação. Colocar os mesmos espíritos novamente juntos, com a bênção do esquecimento, ainda bem, não é isso? Para que eles possam se reconciliar. Graças a Deus. Perfeito. Perfeito. Então, quando a gente começa a olhar a reencarnação, quer ver uma pergunta boa para falar sobre reencarnação? Qual é a ética da reencarnação? Qual é a ética da reencarnação? Olha, é punitiva? Claro que não. É evidente que não. Educativa. É colocar os mesmos espíritos novamente juntos, e às vezes em papéis trocados, vocês concordam ou não? Justamente para a gente se autorresgatar. Se autorresgatar. E dar a oportunidade. Mas e se eu me lembrasse, seria muito pior. Eu não tenho estrutura psicológica para me lembrar de determinadas situações. Não tenho, literalmente falando. Então essa bênção do esquecimento faz com que eu consiga conviver com aquele mesmo espírito, às vezes de uma forma não tão amorosa assim, mas suficientemente para se manter pelo menos um vínculo para que os dois cresçam. A ética da reencarnação. Eu preciso às vezes dessa bênção do esquecimento. Né? De uma forma figurada, Emmanuel, o orientador de Chico, falou assim que a reencarnação é o perdão de Deus às nossas faltas. Volta e faz de novo. Deu para você entender ou não? Volta e faz de novo. De uma forma figurada ele disse isso. Então qual é a ética da reencarnação? É fazer com que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente aprenda. Quando se fala em amor incondicional, já ouviram falar disso ou não? Então não existe isso, tá? No planeta Terra, provas e expiações. É muito bonito de se falar, mas não existe. O amor de mãe é um amor grande, enorme, mas é egoísta. É ou não é? Não sei se Né? Tem algumas mães aqui, né? Dos pais também, né? Mas é egoísta. É grande, não estou questionando isso. Mas é egoísta. É ou não é? É. Então, para o planeta Terra, provas e expiações, qual é o amor mais puro que existe? Amor fraternal, que é o amor de amigo. Ok? O amor de amigo é considerado no planeta Terra o amor mais puro que existe. Veja, não é o maior, ok? Mas ele não é egoísta, perceberam ou não? O amor, por falar, amor fraterno, amor fraterno.
Exato. Então você percebe que você gosta do seu amigo do jeitinho que ele é. Até aquele jeitinho desgraçado dele você gosta, não é assim? Você não quer mudar o seu amigo. Você pode ficar 20 anos sem ver seu amigo, ele continua sendo seu amigo. Não é assim? Então, quer dizer, olha que interessante, né? Se vocês para analisarem o amor de amigo, é o amor mais puro que tem. Porque você aceita a pessoa como ela é. Do jeito que ela é. Ok? Você pode ficar 20 anos sem ver, continua sendo seu amigo do mesmo jeito. Enquanto os outros amores é egoísta, sim ou não? É possessivo. Os outros amores é egoísta e é possessivo. O amor de amigo não. Por isso que uma das camadas, né, são 7 camadas, e uma das camadas chama amor fraterno. Não é amor materno. Entendeu? É amor fraterno. Quem colocou esse nome sabia que estava colocando. Porque é o amor mais puro, o amor fraterno é o amor de amigo. Deu para você entender ou não? Então veja, a gente não consegue amar se não for de forma possessiva. Então o amor incondicional não existe no planeta Terra, porque o nosso amor ainda tem condições. O que tem menos condições de todos é o amor de amigo. Menos, quase zero, mas ainda tem alguma coisa. Ok? E é interessante que na reencarnação, como nós vamos trocando de papéis, nós vamos amando o mesmo espírito de formas diferentes. Olha interessante, o mesmo, se ora é pai, ora é filho, ora é irmão, ora é amigo, né? Quer dizer, você ama o mesmo espírito de forma diferente, em configurações diferentes. Chega um momento que você ama ele incondicionalmente, porque você já experimentou todos os amores. O amor é um só, mas no nosso momento evolutivo eu tenho que dividi-lo em departamentos. Então é amor maternal, filial, conjugal, fraternal. Então o amor é um só. Mas no meu momento evolutivo eu tenho que colocar ele em departamentos, para conseguir separar uma coisa da outra. Para separar uma coisa da outra. Mas chega um momento que o espírito não consegue mais separar uma coisa da outra. Aí nós entendemos aquela frase de Jesus, né, que foi distorcida também, com muitas, que ele estava conversando, né, e alguém chega para ele e fala: a sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não estava diminuindo, menosprezando. É que para ele era difícil saber quem que era mãe e irmão. Todos ali, era a mãe dele, era o irmão dele, era o pai dele. Deu para você entender? Porque ele amava todos incondicionalmente. Ele amava todos com a mesma intensidade. Dava a cada um de acordo com o que ele podia receber, claro. Mas ele amava todos com a mesma intensidade. Por isso que ele faz aquela: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque na cabeça dele já não encaixa mais irmãos e mãe. Deu para você entender ou não? Porque ele ama a todos incondicionalmente. Chegaremos num momento que vamos amar a todos incondicionalmente? Sim, sim. Mas no momento ainda não. Mas primeiro eu tenho que pegar esse amor fragmentado, dar nome a cada um deles, para chegar lá em cima depois, dentro de um funil, e sair o amor incondicional. Isso é o jugo leve. Isso é o jugo leve. É você trabalhar exatamente isso. Então quem está buscando isso está levando a vida com mais leveza. Não quer dizer que não tenham situações, problemas, desafios, mas consegue de alguma forma se estruturar e a vida passa a ser mais leve. Entenderam? Então buscando Jesus não como um ícone religioso, mas principalmente como ele foi como ser humano. Aí a gente percebe o que é o jugo leve. Perfeito? Bom por hoje? Muita coisa para pensar? Para refletir? Então vamos para a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a toda a espiritualidade amiga, a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, amigos, aqueles que fizeram parte da nossa família consanguínea e que hoje estão no plano espiritual. O nosso muito obrigado a todos eles que nos ajudaram de alguma forma, que nos sustentaram, que nos ampararam. E agradecer toda essa vibração de amor que nós estamos envolvidos. No momento de reciclar, ressignificar, rever os nossos conceitos, entender que cada um de nós é muito importante na contabilidade divina. E nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, enxergar Deus dentro de nós.
essa centelha, essa mônada que evolui, que cresce, que amplia os seus horizontes, que reencarnou com o único propósito de ser feliz. E que possamos também entender exatamente o que significa a felicidade, o que significa estar aqui, nessa oportunidade de trabalho, de estarmos convivendo com milhões e milhões de espíritos, e todos, ao seu modo, do seu jeito, buscando o equilíbrio, a paz e a serenidade. Mas necessariamente tudo isso passa por uma renovação de valores. Que assim seja.